Muito obrigado, senhor Jorge Braga. Agradeço pelos esclarecimentos prestados. E, como não poderia ser diferente, eu tenho aqui fazer algumas perguntas que eu tenho certeza que serão interessantes. Eu gostaria de fazer a primeira para a senhora, Ana Suassuna. Vocês já têm uma programação ou um planejamento extra-futebol em relação à Arena Pernambuco pós-Copa? Essa é uma pergunta. Tudo que foi exposto ali e dito pela senhora já está 100% concluído ou algumas dessas obras serão concluídas somente na Copa do Mundo? A outra pode ser para o senhor Jorge. Nós, infelizmente, ouvimos que o Maracanã aqui, indiretamente, fará outra obra, né, para a Copa do Mundo. E a pergunta que eu faço, ela é objetiva e simples. A Arena Pernambuco, depois de acabar a Copa das Confederações, também continuará fazendo obras para a Copa do Mundo? E pelo que eu entendi aqui, e já tinha estado presente 2 anos atrás com essa mesma comissão, o município do estado não é o Recife, é um outro município, certo? Certo. A Arena se localiza em outro município. Arena, certo. Próximo. A pergunta é o seguinte: quando existe dentro do caderno de encargo o dever de responsabilidade de colocar verba ou qualquer outro tipo de responsabilidade sobrecai sobre Recife ou sobre o município onde está a Arena Pernambuco? Conseguiu entender a minha pergunta? E já foi inaugurada a Arena Pernambuco, se não me engano, foi uma das primeiras a ser inaugurada dessas. Então desculpa. Em Recife, o valor das obras de mobilidade previsto em janeiro de 2010 era mais ou menos 712 milhões de reais. Segundo o balanço do Ministério do Esporte, dezembro de 2012 já chegava a quase 900 milhões. Um aumento de mais ou menos 25%. Os senhores podem dizer, se sabem, quais são os reais motivos desse aumento? Essas, em princípio, são as dúvidas. Sobre a questão da programação após a Copa. Como eu tinha falado logo no início da nossa apresentação, a Arena Pernambuco ela foi construída em cima de uma PPP, né? Uma sociedade de propósito específico, vai dar conta da gestão da Arena Pernambuco, né? Com a participação do Clube Náutico Capibaribe, lá do Recife. Então, toda essa gestão, ela é uma concessão de 30 anos e ela vai passar a ser gerida junto com a Odebrecht, com o Clube Náutico Capibaribe, tá certo? E é uma arena, veja, deputado, a nossa região metropolitana, como a gente está falando, se a gente fosse ver novamente um dos slides, aquele miolinho onde está a arena é São Lourenço, atravessou a ponte é Recife, do outro, logo a 500 ou 600 metros depois, do lado esquerdo, já é Camaragibe. A gente fala sempre no plural, quando se diz assim, região metropolitana do Recife. O tempo todo o secretário estava falando aqui, região metropolitana, porque realmente, como os municípios eles são muito próximos, então a gente tem essa configuração. E nós não temos hoje espaços para grandes shows adequados, com assentos, com a possibilidade de pré-venda, por exemplo, de assentos. A gente sempre, quando faz algum show, vem gente da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Alagoas, e você não tem espaços adequados para esses shows. Então, a arena ela foi, inclusive, projetada para permitir o uso múltiplo, né?
jogos de outras atividades, de outras modalidades de esportes, a própria qualidade de show, configuração do estádio. Pois a Copa já tem essa possibilidade de uso, né? As obras que nós mostramos aqui não estarão 100% concluídas na Copa das Confederações, mas na Copa do Mundo sim, né? Os nossos BRTs, que são, como a gente estava falando aqui, é um modo legado, né, para a população. Hoje, o sistema de transporte público da região metropolitana do Recife transporta próximo a 2 milhões de passageiros por dia. Essa população anda de trem e de metrô com ar-condicionado e sai para o calor absurdo que nós temos lá. Então, essa possibilidade é bem concreta a partir do próximo ano, não é? E aí, na Copa do Mundo, sim, a gente terá esse modal, né, de conforto para a população, e é um legado para a nossa cidade, né? Quanto ao caderno de encargos, eu posso pegar essa informação depois lá com a Secretaria Extraordinária da Copa, mas com relação à mobilidade, secretário, nós temos na matriz de responsabilidade da Copa, são exatamente esses corredores que o secretário estava falando aqui, o corredor norte-sul, leste-oeste, e esse aumento, ele em parte se deveu a nós estamos com essa, vamos dizer assim, todos esse traçado que está sendo trabalhado para que haja o BRT, ele vem de um plano diretor de transportes urbanos que foi feito, e a gente está recepcionando do governo federal a BR-101, que é a nossa 4ª perimetral, porque Recife ela tem as perimetrais cortando as radiais ou semi-radiais, e aí a BR-101 hoje é uma grande perimetral urbana, totalmente urbana, e ela já não comporta mais isso. E a gente está exatamente nesse momento de receber essa BR, e o governo do estado está fazendo um novo traçado que está chamando de arco metropolitano para poder fazer vamos dizer assim, a transferência de todo o transporte pesado que é feito, por exemplo, entre esses estados e por exemplo, João Pessoa está a uma distância menor do que Caruaru, que é dentro do nosso estado, né? E toda a parte de transporte rodoviário é feito nessa BR-101. Ela está absolutamente congestionada, e isso daí a gente está fazendo essa, vamos dizer assim, essa transferência, e por isso que houve esse aumento, tá certo? São 400 milhões de reais para fazer a recuperação da BR-101, tá certo? E aí a gente teve esse aumento significativo. E, evidentemente, tem também durante as obras, algumas desapropriações têm que sofrer algum tipo de ajuste, e isso é absolutamente normal durante o processo de obras. Ok, obrigada. Muito obrigado. Tá, Ana. Essa questão da localização, para nós não é um problema. Como eu disse, é um projeto integrado. A arena, pena que a gente não tem um mapa, ela fica um pouco no coração da região metropolitana. Então ela fica a oeste do Recife, num local onde nós temos, num raio de menos de 3 quilômetros, nós temos 4 cidades: Recife, Jaboatão, São Lourenço e Camaragibe. No local onde está a arena, a margem do rio, do lado acima da arena, é Camaragibe. A localização é São Lourenço. À direita, o terminal integrado de passageiros, eu acho que já é Recife. Parquitel já é Recife, né? Então é tudo muito próximo, e ela fica ali num coração. Então, desse ponto de vista, a ação é integrada. Quando a gente fala de investimento, é claro que o Recife não pode fazer investimento em São Lourenço. Então, os investimentos que passam por essas cidades são feitos como a ação é integrada e é uma ação metropolitana. Então, os investimentos necessários na cidade de São Lourenço são feitos a cargo do governo do estado e do governo federal. Por exemplo, a BR-408, que é
que foi recentemente duplicada com dinheiro, com recurso do governo federal e que passa na margem, margeando a nossa arena com recurso do governo federal. Então, para citar um exemplo objetivo, então nós não temos esse tipo de problema. E uma outra questão importante é que o conjunto, o Recife é a cidade sede, pela importância política, a cidade de São Lourenço da Mata é uma cidade menor, ela vai ganhar com o investimento, né, já que, complementando o que a Ana falou, a arena não é só uma arena, ela é toda uma intervenção urbana que vai mudar o perfil da cidade de São Lourenço, que hoje é uma cidade bastante pobre e não tem essa economia que essa cidade vai levar, essa nova centralidade de 45 mil pessoas, com hotéis, uma Smart City, com uma infraestrutura. Isso vai levar uma nova economia para a cidade de São Lourenço da Mata, que tem o território do investimento, né? E a arena, ela não é apenas viável do ponto de vista do jogo de futebol. Ela foi concebida dentro desse complexo. Então, a PPP, ela não está relacionada apenas ao funcionamento da arena, se vai ter muito jogo ou pouco jogo, né? Já tem um clube que adotou a arena, o Esporte Clube do Recife, que pretende fazer uma arena própria, admite jogar, enquanto estiver em processo de obra, jogar lá na Arena da Copa, existe esse processo de negociação, e a arena é feita para receber grandes espetáculos, shows, etc. Além disso, faz parte do projeto, do que viabiliza economicamente a arena, esse investimento imobiliário do entorno. Ou seja, ela não nasce somente para viver do futebol, ela nasce para viver de um conjunto de ações que você criou no entorno, dentro dessa ideia de centralidade nova que nós concebemos. Então, isso é uma novidade do ponto de vista da viabilização econômica de qualquer projeto que esteja hoje em curso no país. O de Pernambuco é diferente desse ponto de vista. E em relação a essa coisa dos investimentos, né, o Recife faz um investimento grande junto com o governo do Estado, porque as principais obras de mobilidade urbana estão na cidade do Recife, né? Todas as obras, esses corredores norte e sul, corredor leste-oeste, mesmo esse corredor que a Ana se refere relacionado à BR-101, ele passa uma boa parte no Recife, mas ele vem desde Igaraçu até o outro lado, na cidade de Jaboatão, quase praticamente chegando na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Então ele vai cortar toda a região metropolitana, isso será feito um corredor de ônibus exclusivo, com BRTs e etc. Então, como essas obras passam por nós, a gente dividiu a responsabilidade. O governo do Estado está responsável por essas grandes obras viárias relacionadas ao transporte público e a Prefeitura do Recife está responsável pela principal obra viária dentro da cidade, que é a Via Mangue, que é essa via que desafoga a cidade para a área sul, já que hoje esse é um gargalo, é um dos locais mais congestionados que nós temos. Em relação ao estádio, qual é a prefeitura que é responsável? É o governo do Estado que é responsável. A PPP é pilotada pelo governo do Estado, num terreno que era do governo do Estado e que está cedido à SPS, a Sociedade de Propósito Específico, que vai explorar comercialmente a arena e essa operação imobiliária do entorno da arena pelo período de 30 anos. Essa parte imobiliária tem prazo para ser executado até 2020 e a arena fica pronta ainda para a Copa do Mundo. E voltando à pergunta que Vossa Excelência fez relacionada à operação da arena, ela ficará pronta, completamente pronta, e todo o entorno viário, né, necessário para o funcionamento dela ficará pronto 100% até a Copa do Mundo. Estará tudo concluído, não terá obras posteriores, não. Muito obrigado, agradeço aos senhores expositores que atenderam com presteza ao convite dessa comissão, pelos esclarecimentos aqui prestados, que serão com certeza de grande importância aqui para as atividades dessa comissão.